Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Que vocês façam uma extraordinária noite. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. Meu Deus, quanta felicidade de estar aqui. Quanta felicidade de ver alguns rostinhos aqui, porque parece que eu ansiei por esse momento, para que vocês estivessem aqui. Então, assim, Deus sabe da minha alegria hoje. Meu futuro esposo, gente, está aqui. Uma alegria ter ele aqui comigo. Ele vai finalizar para a gente a oração. Eu vou orar para a gente iniciar e aí no final a gente chama ele, né, para orar. E eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que eu realmente estou muito feliz, assim. Engraçado que eu não estava. Eu passei o dia com ele hoje, ele sabe o quanto que eu estava estressado, o quanto eu estava nervosa. Ainda falei com ele assim, eu preciso que você entre, porque vai ter que ser você para orar, porque o trem aqui não está muito legal, não. E aí é engraçado que quando Deus nos dá o propósito, gente, ele dá a forma e a condição de você fazer. Eu estava muito estressada, estava muito chateada. Hoje o dia foi, assim, muito conturbado. E aí, a hora que eu sentei aqui, falei, Deus, agora é contigo, porque é por você, é para você. E aí eu fui me preparando uns minutinhos antes e só falei assim, que seja o Senhor conduzindo, porque não sou eu. Me veio uma alegria aqui que eu não sei de onde que veio não, tá, gente? Porque o dia hoje foi um pouquinho estressante. Mas é bom que a palavra dele já diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, entenda que toda vez que ele te pedir algo, pode parecer impossível, pode parecer que não tem jeito, pode parecer qualquer coisa, mas ele vai te dar a forma e a condição de fazer. Porque tudo vem dele. Quando ele te escolhe, não tem outro jeito. Se ele te escolheu, ele vai te dar a forma e a condição de fazer. Porque eu poderia muito bem girar e falar assim, hoje não vai dar. Lucas, traz a palavra aí, se vira, faça as coisas. Mas Deus não levantou o Lucas para isso. Ele me levantou. Então eu tenho que assumir o meu compromisso. E meu compromisso não é só com vocês, mas o meu compromisso também é com Deus. Então é para ele, por ele. Quero convidar vocês, aos que podem, porque tem gente que está voltando do trabalho, está no trabalho ainda. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te agradecer ao Pai por essa noite. Meu coração já está aqui aceleradíssimo, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará, porque é tudo para o Senhor. Eu já te entrego. O Senhor sabe que o Reacende a Chama nasceu do seu coração, nunca foi por mim. Mas eu já te entrego isso, te entrego cada coração que está aqui presente, te entrego cada coração que está no grupo, mesmo que não seja ativo. O Senhor sabe de todas as coisas e eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas. Então eu já te entrego, Pai, esse devocional. Peço nesse momento que eu me esvazie de mim mesma, que o Espírito Santo do Senhor já me encha para que ele tome o lugar. Porque esse lugar, ó Pai, é seu. Eu quero ser apenas boca do Senhor aqui na terra. Eu quero que o Senhor fale através de mim. Eu quero que o Senhor me use, ó Pai, como o Senhor nunca me usou. E eu quero que cada mensagem, que cada palavra, que cada fala, ó Pai, cada frase, tudo aquilo que for dito aqui hoje, Pai, venha entrar em cada coração que o Senhor escolheu para estar aqui presente, ó Deus. Que venha ser uma resposta, que venha ser uma transformação, que venha ser uma sementinha, Pai, que vai gerar bons frutos, ó Deus, e que através dessas pessoas o Senhor leve a tua mensagem para outras pessoas. Eu só peço a Deus para que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor abra o nosso coração para receber essa mensagem. Quando eu falo nós, ó Deus, porque eu sou a primeira pessoa a ouvir aquilo que o Senhor tem trazido para a gente. Porque eu também preciso de transformação, não quer dizer que eu estou aqui à frente, eu não sou a pessoa que mais precisa dessa mudança. Então, que o Senhor já comece a abrir o nosso coração para que a gente tenha discernimento, para que a gente tenha entendimento, para que a gente seja guiado, ó Pai, dentro daquilo que o Senhor tem para a gente. Já prepara o nosso coração para a tua mensagem. Já peço para que o Senhor visite cada um, que o Espírito Santo já vai falando com cada um que se faz aqui presente, ó Pai. E que essa noite não seja mais uma noite comum, mas que seja uma noite do teu mover, que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio para fazer conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Eu te entrego tudo, porque tudo é seu, Pai. Tudo é para o Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Então já comece a trabalhar, trabalha no coração das pessoas que ainda não entraram, que ainda vão entrar, das pessoas, ó Deus, que estão ali no grupo e não são ativas, que o Senhor já possa, que o Espírito Santo possa incomodar, ó Pai, para que elas estejam presentes, para as pessoas que vão assistir isso no gravado, ó Pai. Já comece a visitar e transformar. Que essa noite seja uma noite de transformação, de cura, de renovação, de restauração e de respostas, ó Pai.
Toma tudo nas tuas mãos e faça conforme o teu querer e a tua vontade. Mas já coloco também, ó Deus, os nossos pedidos de oração em suas mãos, ó Pai. Nós tivemos aqui a perda da mãe da Dilene, ó Pai, que o Senhor possa visitar ela, possa visitar a família, ó Pai, que o Senhor possa trazer o conforto, Senhor. Mas temos também outros pedidos, ó Pai. Então, pela vida de cada um que deu um nome, para a vida de cada um que se dispôs ali, ó Deus, que o Senhor já possa trabalhar em cada coração, trazendo a resposta, ó Pai, trazendo a cura, trazendo a transformação e trazendo a restauração. Eu não conheço os corações de todos, ó Pai, mas o Senhor conhece. Então, nessa noite, visita, ó Pai, transforma, restaura, cura, faça o teu mover, Senhor. Assim como o Senhor fez, que o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Nós entregamos tudo, e o nosso coração, Pai, para que o Senhor possa fazer a transformação que seja preciso. Muda o que precisa mudar, tira o que precisa tirar, faça o que precisa fazer, ó Pai, porque é para o Senhor. Nós queremos esse ano, e eu já declaro que nós vamos viver o extraordinário em 2026, Pai. Então, nós estamos buscando isso. Então, nós estamos buscando essa presença no Senhor, essa intimidade com o Senhor. Então, eu só te peço, ó Deus, para que o Senhor trabalhe em nós. Porque aqui não é para pedir pelas nossas bênçãos, pelos nossos carros, casa, trabalho. Não. O pedido de hoje, ó Deus, é que haja transformação em nós. E a mudança, ó Pai, que precisa ser feita para que a gente possa alcançar as suas promessas. Muda o que for preciso, ó Pai. Nós abrimos o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nos dizer. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Eita. Vamos lá, vou pegar minha colinha aqui, porque eu preparei uma palavra, gente, da última vez, e aí acabou que eu nem trouxe essa palavra, porque Deus me trouxe um preparo antes dessa palavra, e era para eu ter liberado no grupo, não liberei, porque a internet aqui na minha rua não está funcionando direito, porque está em obra, e acabou que com isso eu não consegui mandar para vocês, mas vou tentar disponibilizar durante esses próximos dias, tá? Eu vou atualizar isso, faço esse compromisso com vocês. Mas a palavra de hoje, ela não é uma palavra de conforto, não. Tá? Ela é uma palavra que vai doer em muitos corações. Existem pessoas aqui que eu já até tinha avisado que precisava de mudar, que precisava de agir, que precisava de fazer, e não quiseram fazer. Mas, assim como eu também. E aí a palavra que vem para a gente hoje está em Daniel 1:8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado, e pediu permissão aos chefes dos oficiais para não se contaminar, ou seja, para não usufruir daquele momento. Ou seja, se retirou daquela mesa. Enfim. Então, o que eu quero dizer para você, já começar dizendo, é que nem toda mesa é para você. Para de querer ficar andando com quem você não deve andar. Para de querer se assentar onde você não deve se assentar. Para de querer fazer o que você não deve fazer. Para de insistir naquilo que Deus já mandou você abrir mão. Não tem como a gente viver o novo carregando o velho. Esse foi o devocional anterior ao de hoje. Então, Deus já estava nos preparando para a gente entender que era necessário a gente mudar algumas coisas. Então, todos nós, ao longo da vida, a gente é convidado a se sentar em muitas mesas. Seja ela para a gente almoçar, para jantar, para tomar café. E o mais engraçado de tudo é que hoje eu falo muito sobre mesa e na minha casa nem mesa tinha, tá, gente? Hoje tem improvisado, mas tem. Que agora eu me assento à mesa. Mas dentro disso também tem as mesas que são as de oportunidades, as mesas que são os relacionamentos, as mesas propostas que parecem muito boas, espirituais e promissoras, e não são. Porque nem toda mesa que apresenta ser uma mesa que Deus nos preparou, é a que Deus nos preparou. Eu lembro que teve uma época na minha vida que foi quando eu comecei a fazer a transição. Eu comecei a parar de trabalhar com os eventos e comecei a vir para a terapia. E eu estava vivendo uma transformação muito profunda nessa época. Gente, foi muito pesado para mim. E aí eu recebi uma profecia, nessa época eu realmente já estava abrindo mão dos eventos, né? Já estava mudando. E aí eu fui em um evento e eu recebi uma profecia que foi direta e muito clara. Levanta da mesa que você está se assentando hoje
porque Deus quer te colocar com os grandes. Mas enquanto você estiver assentado nessas mesas, não tem como Deus te colocar, porque os lugares estão ocupados. Eu, como uma pessoa muito legal e muito teimosa, eu escuto isso do meu esposo quase todos os dias. Eu comecei a negociar com Deus. Falei, então, Deus, assim, essas pessoas estão comigo desde lá de trás. Deixa elas virem comigo. Eu assumo compromisso aqui com o Senhor que vai trazer uma transformação. Eu vou levar, eu vou fazer isso e aquilo, vou pagar o preço e essas pessoas vão estar comigo. Comecei a negociar. E realmente, gente, levei para treinamento comportamental, dei palestra, pregava todo dia. E pregar nem é sempre só a palavra, não. Pregar mudança de mentalidade. E aí, muito claro, a segunda profecia. Oi, não fui eu que te ordenei? Mas você precisa falar nome e sobrenome? Porque eu não preciso falar, você sabe. Não tem como eu te levar onde eu quero te levar se você continuar assentando nas mesas que você está se assentando. Aí eu respirei fundo e não recebi muito bem. Quando eu não recebi muito bem, Deus sabe, né, gente, como que ele tá falando com seus filhos. Deus conhece a gente, nosso coração. Eu não falei nada com a mulher, ainda olhei pra cara dela assim. Ela virou pra mim e falou assim: pois bem, se você não se levantar, eu vou derrubar. E se eu derrubar, vai te doer muito mais. Jesus está te avisando. Se eu fosse você, tomava cuidado. Depois disso, eu perdi o contato com essa moça. A gente nem teve contato mais. E o que eu fiz, gente? Negociei mais uma vez. Se quiser saber o fim da história, vai ter que ficar até o final do devocional. Mas eu acredito que vocês já deduziram, né? E um dos nossos maiores desafios de uma vida de um cristão, gente, não é o que é fazer o que é errado. É discernir aquilo que parece certo, mas não é para você. Então a gente vive em dias que as pessoas elas querem resultados sem uma intencionalidade, que é um crescimento sem fazer muito esforço, querem os milagres da vida, né? Querem os benefícios sem fazer as escolhas e sem ter renúncias, querem uma promessa sem viver o processo. Mas uma vida com Deus, ela não é uma vida assim, porque não existe uma colheita sem plantio. Deus ele é muito justo. Quando você pede a ele um peixe, ele não te dá um peixe. Ele vai te dar uma vara e vai te ensinar a pescar. E eu ouso dizer que, pelo menos comigo, não sei como com vocês, ele não me dá nem a vara. Ele começa a me levar nos caminhos ali para eu ter acesso às coisas, a construir a minha vara, para aí sim ele me ensinar a pescar e eu pescar. Porque minha vida não é fácil dele me entregar as coisas assim de mão beijada, não. Eu fico brincando ainda que ele nem fala comigo direto, ele fala em códigos. Então, assim, é muito pesado. Não tem como você querer acessar suas promessas sem você viver aquele propósito que Deus tem para você. E esse propósito, existe um processo. E existe aquilo que eu orei para a gente no início, de parar de pedir o que a gente quer e começar a pedir a transformação que a gente precisa viver para acessar aquilo que ele tem para a gente. A gente vive sendo levado pelas nossas circunstâncias. E desculpe a expressão, mas a maior... tem que falar cocô, né? A Rebeca tá aqui. Mas a maior dificuldade hoje, o maior problema hoje se chama internet. Era para ser uma bênção, mas pode se tornar a maior maldição. Por quê? A maior comparação de vida se vem ali da internet. Porque ninguém mostra o processo árduo e dolorido. Só mostra a vitória e depois vai te mostrando que existe um processo, mas conta como se o processo tivesse vivido em dias e vende ainda a fórmula mágica. Eu faço você viver mais rápido aquilo que eu demorei 10 anos, porque eu aprendi um caminho. Mas eu te conto, não cai em promessas falsas. Por quê? Porque cada processo é único. Não tem como a gente pular o processo que Deus estabeleceu pra gente.
Pode ser que algum dia, já vou colocar isso aqui bem claro, porque eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra e a pessoa pegou só uma parte da minha palestra e depois publicou essa parte, é bom que vai ficar registrado aqui. Pode ser que amanhã eu volte a me posicionar como mentora e exista um método que eu vou seguir. Mas Deus não me chamou a princípio para ser mentora. Por quê? Porque ele quis me ensinar, porque eu queria muito, gente, em 10 sessões mudar a vida da pessoa. Era meu sonho. E foi para isso que eu estudei e formei. E quando eu me posicionei como mentor e como coach, tá? No início da minha jornada. Quando Deus me chamou ainda para ser terapeuta, eu falei assim: eu não queria esse trem de ser terapeuta, não, que isso não dá dinheiro, não. Eu queria ficar rica. Aí Deus falou comigo assim: mas eu não te chamei para buscar as riquezas. Eu te chamei para me servir. Então, ali eu tive que mudar um pouco o meu pensamento. E aí, mesmo dentro da terapia, eu queria viver um método rápido, assim, ó, prático, e falar: eu vou mudar a sua vida em X sessões. Gente, desculpa, mas foi um fracasso. Por quê? Porque cada processo é único e individual. O que vale para Samara não vai valer para Lorena. E o que vale para Lorena não vai valer para Cíntia. Às vezes uma vai mudar com um mês, que já aconteceu. Eu tenho um cliente vivendo uma vida completamente mudada porque fez comigo 4 sessões. Em contrapartida, a irmã dessa mesma pessoa fez 1 mês e meio de terapia comigo e não teve a vida transformada. Por quê? Porque o processo ele é individual. Só que a gente insiste em querer fazer comparação. Não tem comparação, sabe por quê? Porque Deus deu isso aqui é único para todo mundo. Podia ter uma irmã gêmea, que a minha identidade seria diferente da dela. Porque o meu DNA é diferente. Então, o nosso processo também vai ser diferente. Então, a gente vive sendo levado pelas circunstâncias, pelas nossas emoções, pelas oportunidades, e nisso a gente acaba correndo um risco muito sério. A gente acaba se afastando do nosso propósito e a gente perde a nossa direção. Por quê? Porque a gente confunde as coisas. A gente vai esquecendo de quem realmente somos e do porquê nós fomos criados para fazer. Porque a gente insiste em estar em lugares que a gente não deveria estar. Ali, o Daniel, ele não estava em um ambiente muito fácil. Ele estava na Babilônia. Em um lugar de luxo, de poder, de cultura, uma cultura muito mais avançada e de muita influência. Porque hoje, gente, a influência ela vale mais do que o dinheiro. Porque existem pessoas pobres, mas que têm tanta influência que ganham várias coisas na vida. E Daniel, ele tinha a comida boa, vinho do rei, status, palácios, ele tinha acesso a tudo. E tudo, aos olhos humanos, parece super favorável. Por quê? Toda e qualquer oportunidade que ele quisesse criar ali, ele tinha. Por quê? Porque ele tinha o poder hoje. O poder do network. Então, através do network, ele podia ter todas as coisas. Mas a Bíblia revela pra gente algo muito poderoso. Daniel, porém, decidiu que ele não queria se contaminar. Então, antes de qualquer milagre na vida de Daniel, houve uma decisão. Daniel não foi contaminado sem perceber. Ele preferiu discernir. E qual que é o maior mal do século? A gente está sendo contaminado pela internet, principalmente. Porque a gente só se compara, a gente só olha para o outro, a gente só quer sentir. A sensação de pertencimento, gente, ela é tão grande que a gente quer muito fazer o que o outro faz. E as pessoas não usam hoje a internet para fazer uma boa influência. Elas acabam contaminando. Disseminando ódio. Você pode ver na minha internet. Até se eu tivesse melhores amigos, eu não tenho. Hoje eu não tenho, antes eu tinha. Eu trazia muito a minha vida pessoal nos meus melhores amigos. Eu não dissemino ódio, gente. Eu posso estar com muita raiva. Vai ser muito raro você me ver fazendo feedback negativo. A pessoa tem que ter me deixado muito irada. Até de restaurante, por exemplo. Eu falo, não, talvez a comida não foi boa hoje. Por quê? Não vai adiantar eu disseminar ódio. Se eu não posso ajudar, eu não vou atrapalhar. Claro que eu vou indicar. Eu falo, olha, minha experiência foi muito ruim. Talvez a sua não seja, mas a minha foi. E Daniel ali, ele teve o discernimento. Que aquela mesa que ele estava não era para ele, ao contrário de mim, gente.
que aquela mesa não era sobre comida. A minha mesa também não era sobre amizade. Era sobre contaminação espiritual, de identidade, de alianças erradas. Ali, dentro da mesa que eu estava, eu queria uma aliança muito séria. Quer dizer que aquelas pessoas eram ruins, gente? Não. Quer dizer que aquelas pessoas não eram de Deus? Não. Quer dizer só que aquelas pessoas não eram as pessoas certas para o meu momento. Mas no caso de Daniel, já não era uma aliança forte. Não era uma aliança correta. E às vezes o que está nos afastando de Deus não é o nosso pecado, mas é aquilo que a gente tem alimentado o nosso corpo, mas a gente tem enfraquecido o nosso espírito. A gente acha que talvez uma música não faz mal, fazer uma coisa não vai fazer mal, mas só isso aqui, só hoje não vai fazer mal. É igual eu fico brincando, né? Até mesmo os alimentos que a gente come, vou comer um fast food, um dia só não vai me fazer mal. Eu sou a pessoa que amava o fast food, tá, gente? Tô falando amava porque eu já tô profetizando na minha vida que eu não vou gostar mais, mas que eu tava doido pra comer um McDonald's esses dias, eu tava. Um dia só não faz mal. Será? O problema é que a gente fala um dia não faz. Aí depois a gente faz de novo. Aí depois a gente faz de novo. A gente faz de novo. Só que a mesa da renúncia, gente, é uma mesa que poucos escolhem. Para emagrecer, eu tenho que falar não pro Lucas todos os dias. Para emagrecer, eu tenho que falar não pro meu pai todos os dias. Por quê? Porque o resultado que eu quero vai exigir de mim, eu tô falando resultado de emagrecimento agora, vai exigir de mim o quê? Uma renúncia. E teve um dia que meu pai fez uma batata frita, é a batata frita que eu mais amo. Que só ele sabe fazer. E eu peguei e falei com ele assim, ah, pai, não vou comer não, porque eu não tô podendo, eu tô de dieta agora e tal. Aí ele embutou. Na hora. Na hora. Eu falei, pai, e a fritura, ela é ruim pro meu colesterol tá alto. Ele nem me respondeu, ele falou assim, e uma só não faz mal. O que eu fiz? Deixei aquela fase me contaminar. Falei, uma só não faz mal, e é bom que eu como e ele vai parar de achar ruim. Comi, passei mal. Aí dali eu peguei e aprendi. Falei, cara, eu não posso abrir mão daquilo que eu quero. Eu não posso me anular porque eu tenho que agradar outra pessoa. Aonde eu tô me deixando? Hoje eu falo, pai, eu não vou comer. Ele fica com raiva, depois faz as pazes. Por quê? Porque eu preciso fazer a renúncia. E Daniel, ele escolheu se sentar à mesa da renúncia. Só que a renúncia, gente, não é simples e bonitinho igual eu tô falando aqui. Porque a renúncia dói. A renúncia confronta. A renúncia nos tira do conforto. Quando eu falo não pro meu pai é ruim, você tem que ver a cara que meu pai faz pra mim. Mas não custa nada. Custa minha saúde. Custa o resultado que eu quero. E é assim, tudo da vida que eu tô dando testemunho do meu pai, mas poderia ser qualquer outra coisa. Só que a renúncia, gente, ela não é uma perda. Por quê? Porque quando eu digo não pro meu pai e chateio o meu pai, eu estou indo em uma direção. Qual a direção? A direção do meu emagrecimento. A direção daquilo que eu tomei, a decisão que eu quero. E a palavra nos lembra em 1 Coríntios que fala: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, o problema não é eu posso comer batata frita. A minha nutricionista, inclusive, a Stephanie, fala comigo assim: tira um dia do lixo. Por quê? Porque é difícil de mudar a mentalidade, tá, gente? Quem tem mentalidade de gordo, para mudar e paladar infantil igual eu tenho, é muito difícil de mudar para um paladar ali bonitinho e comer direitinho igual a Stephanie passa. Mas eu falei com ela: tenha paciência comigo, porque durante pelo menos um tempinho eu vou errar, mas eu juro que eu tenho me esforçado para acertar. Só que o problema não é esse. Eu posso. Stephanie, eu posso. Não, a pergunta certa é: convém para o meu chamado? Ou convém para o propósito que eu quero? Isso vai agregar naquilo que eu tenho buscado? E aí, como que a gente pode saber, então, Lívia, se isso convém ou não? No caso, trazendo para o lado espiritual.
Discernimento do Espírito Santo. Como que a gente consegue, Lívia, ter discernimento do Espírito Santo? Intimidade com Deus. É bater seu joelho no chão. Quando eu falo bater joelho no chão, às vezes não é ajoelhar e orar, não, viu, gente? É entrar pro seu secreto e clamar. É buscar intimidade com Deus. E às vezes ele vai demorar, tá? Para te responder. Tem que ser uma oração de todos os dias. Mas existem coisas que a gente precisa fazer mesmo sem vontade. Por exemplo, eu tô tomando café da manhã sem vontade alguma. Eu não tenho fome de manhã. Mas aí a Stephanie falou, olha, o seu cansaço tá vindo daí, da má distribuição de comida durante o dia. Caramba, eu tenho que acordar e comer. Tem dia que eu pulo a refeição, porque eu falo, nossa, hoje não vai descer. Mas tem dia que eu sento ali e falo, nossa, tem que descer pelo menos alguma coisinha. Até que eu programo meu cérebro que tem que ter. Então é fazer o quê? Fazer sem vontade. Exercício físico, odeio. Fazer sem vontade. Ir para fisioterapia, pior ainda, sinto mais dor do que o normal. Agora eu tirei para tomar banho, mas meu braço fica com salompas aqui, outro aqui embaixo. Fica com salompas 24 horas. Gosto? Preciso. Pelo meu processo de emagrecimento, pelo meu processo de cura da minha dor. Ou seja, os frutos, eles vão vir depois. Eu não estou colhendo o fruto do meu emagrecimento imediato. Eu não estou colhendo o fruto da cura da minha bursite imediata. Tá vendo do quê? Da obediência. Por quê? Porque esse é o processo, né, que eu preciso viver. Então, eu estou sendo obediente. Só que a obediência, gente, ela não vem acompanhada de aplausos. E vai falar, nossa, que bom que você não tá comendo nada. Que legal aí. Não. A única pessoa que vai falar isso comigo vai ser meu nutricionista. Ou seja, muitas das vezes, quando a gente estiver vivendo essa intimidade com Deus, a única pessoa que vai falar com você e falar assim, continua, vai ser ele. Porque o resto vai tudo falar com você assim, você tá no caminho errado. Vai, não, vamos só fazer isso aqui. E às vezes a pessoa é da sua igreja. Vai falar, não, mas isso aqui. Ela não vai falar, isso mesmo, continua. Não, muito difícil. E nem vai ser aplaudido ali. Mas a obediência, gente, ela sempre vai vir acompanhada de um propósito. Porque quando você renuncia, as coisas começam a acontecer. Igual hoje. Eu tenho que renunciar a várias coisas para eu conseguir estar aqui. Inclusive da minha mentoria, que era para começar hoje, numa quarta. E como eu tive uma agenda muito complicada, eu preferi dar prioridade para o devocional. Renúncia. Fui atacado espiritualmente? Sim. Mas na hora de começar, Deus mudou tudo. Ou seja, a obediência, ela não foi aplaudida por ninguém. Ninguém viu o meu sofrimento, ninguém viu o que eu estava fazendo, ninguém viu as minhas renúncias. Mas ela vem acompanhada de um propósito. Qual é o propósito? Hoje a gente tem aqui umas 7 pessoas e a mudança completamente do meu humor. Parece outra pessoa. Pode perguntar para o Lucas. Você me vê mais cedo e me vê agora. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Vai valer a pena cada renúncia que você tomar de decisão. E nem tudo parece que é de Deus é para você. Essa é uma verdade mais dura, mas ela é mais libertadora. Porque existem mesas que parecem ser espirituais e não são, que parecem oportunidades, mas não são, que parecem portas abertas, mas não vão ser. E elas não foram preparadas para você. É aquilo. Talvez ela foi preparada por seu coleguinha, mas não foi preparada para você. Porque existe muito disso, né? A pessoa virar e falar assim, nossa, eu fiz isso e deu muito certo. Vem que você vai fazer comigo que vai dar certo para você. Aí você chega lá e dá totalmente errado. Eu lembro quando eu queria muito ficar em uma igreja, eu não vou citar nomes, e aí existia uma pessoa que falava comigo assim, mas você tem que ficar aqui. Aí Deus me levou para uma outra igreja. E eu queria ficar na outra. Mas eu ia viver em desobediência. Aí a pessoa ficou ainda chateada comigo, falou assim, mas tá vendo o processo que eu tô vivendo aqui? Olha, tá tendo um monte de respostas, um monte de coisa. Falei, tá vivendo um monte de coisa legal e eu aqui na luta. Mas será que tá vivendo só as coisas legais? Nem sempre. Então, o que a gente precisa entender? O que foi e o que não foi preparado pra gente. E um dos grandes enganos nos nossos dias é tentar moldar
a moldar Deus nas nossas escolhas. É negociar igual eu negociava. Quando o verdadeiro evangelho, ele está chamando a gente para entregar a submissão. Eu não fui submissa a Deus. Eu negociava com ele. Não me orgulho de falar isso. E Daniel, ele não tentou hora nenhuma negociar os princípios dele. Ele disse, não dá para mim. Ele não falou só um pouquinho não faz mal. Ele só tomou a decisão de que ele não queria. Só que a gente não pode confundir renúncia com radicalismo. Mas renúncia é um alinhamento. E eu não fiz a minha renúncia. O que aconteceu? A mesa foi derrubada da pior maneira que vocês pudessem imaginar. Uma mulher começou a disseminar uma história muito cabulosa a meu respeito. Eu perdi várias parcerias, mesmo assim, de palestras, de portas que estavam sendo abertas para mim. Eu perdi muita coisa. Eu literalmente perdi tudo, até o meu chão, de tanto ataque que eu sofri. E aí eu fui perdendo um a um dessa mesa. Comecei perdendo a maioria, aí continuou uma, aí acabou-se pelo caminho, foi se contaminando também e foi perdendo. E aí eu fiz uma viagem, nessa viagem, no entanto até choveu, falei que foi o pior castigo da vida, gente. Fui lá para Porto Seguro e só choveu, tá? Para Bahia, fui conhecer a Bahia e só choveu. E eu lembro que um dia eu saí para caminhar, mesmo com o tempo bem ruinzinho, chuviscando, não tinha ninguém na praia. Lá as coisas começam tardes e isso era de manhãzinha, não tinha ninguém nem caminhando lá. E eu caminhando, teve uma hora que eu parei, olhei para o céu e comecei a chorar. Eu falei, Deus, por quê? O que eu fiz para merecer isso? E ele me mostrou, você me desobedeceu. Eu te avisei. Eu te pedi. Mas a partir de agora, se você me obedecer, você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida. Aquilo me doeu muito, mas eu falei assim, Deus, hoje eu não quero mais sentir essa dor. Porque se foi do Senhor que foi retirado da minha vida, eu quero viver a transformação. E eu fiz uma oração que ali foi realmente muito pesada, na qual eu falei que eu viveria o que eu tô vivendo hoje. Mas quando eu comecei também, eu reclamava todos os dias de fazer o que eu tô fazendo hoje. Hoje eu tenho o maior prazer da vida de fazer. E ali eu vi ele mudando a minha vida pouco a pouco. Eu tô onde eu quero? Por quê? Pela minha teimosia. Mas eu vi a minha vida mudar da água pro vinho naquela época. Portas que eu jamais poderia imaginar sendo abertas. Lugares que eu frequentei que eu jamais poderia imaginar. Mesas que eu me assentei que eu jamais poderia pensar. Oportunidades que, uau! Gente, parecia sorte, mas não era sorte, era Deus. Era tudo o que eu queria pedir, às vezes eu não tinha condição financeira e eu ganhar. Por quê? Porque ali eu tomei uma decisão na minha viagem, eu queria ser obediente. Ainda oro muito para que eu seja obediente a Deus. E a renúncia, ela vai gerar autoridade e capacitação. O que eu entrei aqui falando com vocês? Que eu estava péssima, mas Deus me capacitou na hora que a gente entrou aqui. E a Bíblia diz que Daniel e seus amigos, em Daniel 1,15, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens. Ou seja, eles abriram a mão de um banquete real, mas eles receberam algo muito maior: autoridade espiritual, clareza, sabedoria e favor. A renúncia, gente, ela não vai empobrecer a gente. Ela vai potencializar aquilo que Deus já confiou na gente. Então, Daniel, ele já era separado por Deus. E quando a gente fala separado aqui, é que muitas das vezes você vai viver um processo que será o quê? Individual. Você vai se sentir mais sozinho do que nunca. Toda grande transformação que eu vivi na minha vida, eu podia estar cercada de várias pessoas, mas eu me sentia completamente sozinha. Ou seja, Daniel era separado por Deus. Mas ao renunciar, ele recebe uma capacitação ainda mais especial.
Deus talvez ele não quer tirar algo de você por castigo. Ele não me castigou tirando as pessoas da minha vida. Ele quer tirar isso porque aquilo estava te limitando. E ele não quer mais você limitado. Ele não quer você vivendo uma vida de mais ou menos. Ele não quer viver com você aqui, sobrevivendo. Gente, eu coloquei o exercício sistêmico lá no grupo do Superando Limites. Todo mundo falando sobre propósito. Não tem ninguém preocupado nem com dinheiro mais. Por quê? Porque as pessoas estão se sentindo vazias e sem direção. Por quê? Porque a gente não está sabendo para onde a gente deve olhar. A gente está fazendo coisas que estão limitando a gente ao invés de conectar a gente naquilo que precisa ser conectado para que a gente possa sair desse limite. Por quê? Porque Deus quer derramar a coisa em nós e através de nós. Se eu tivesse me limitado lá atrás, eu não sei falar em público, eu tenho medo de falar em público, gente, porque eu tinha medo de passar mal. Quando eu comecei o devocional, eu falei, eu não sei nem orar, eu não tenho conhecimento de Bíblia. Se eu tivesse me limitado às coisas que estavam ali, ó, e as pessoas que falavam realmente, Lívia, cuidado, você não tem autoridade. Mas quando eu entendi que Deus queria derramar em mim, e através de mim eu falei, eis-me aqui, vamos embora. Vou começar do meu jeitinho, mas vou começar. E agora eu queria que eu vou fazer algumas perguntas, eu quero que você para pensar. Se possível, até pode fechar seus olhos para você sentir. Porque muitas respostas não estão no nosso racional. Estão no nosso inconsciente. E eu quero que você pense sobre pessoas, lugares, situações, trabalho, tudo. Eu quero que você simplesmente agora só sinta. Em qual mesa você tem se sentado? Porque esse devocional todo está nos levando a essa pergunta. Qual é a mesa que a gente está se sentado? Essas mesas estão distraindo a gente? São mesas de distrações? São mesas de relacionamentos que estão desalinhados com o seu propósito? São mesas de oportunidades sem paz? São mesas para agradar as pessoas? É uma mesa de conforto? Ou a mesa que você já está se sentado já é uma mesa de renúncia, de obediência, de direção? Existem coisas, gente, que Deus não precisa arrancar da gente. E Ele não vai arrancar. Existem coisas que Ele vai fazer o que Ele fez comigo. Derrubar a mesa, quebrar tudo e te fazer sofrer. Mas existem coisas que Ele vai esperar você tomar a decisão. Por exemplo, vir com o projeto Reacende a Chama, Ele não derrubou nada, Ele não quebrou nada, Ele não destruiu nada na minha vida. Ele só esperou a minha decisão. Ele foi me capacitando, porque toda vez que eu dava uma desculpa, ele vinha e resolvia aquilo para mim. Toda vez que eu dava uma desculpa, ele vinha e resolvia para mim. E aí eu quero te falar, existe um lugar que a mesa é certa. E já quero dar parabéns para vocês, porque o que a gente está fazendo aqui é um tempo de mesa, mesmo que seja online. Por quê? Porque aqui a gente vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Aqui a gente vai conseguir compreender o poder da renúncia. Aqui a gente vai aprender a dizer não ao que não nos convém. Aqui a gente vai aprender a ter discernimento para escolher as mesas físicas, espirituais, carnais, ou seja, o que for que a gente vai se assentar. Porque assim como Daniel fez, a gente vai precisar perceber tudo aquilo que Deus tem confiado na gente. Mas ele vai confiar em quem o quê? Escolhe obedecer. E a renúncia que a gente faz hoje faz a gente se assentar na mesa da promessa amanhã. A renúncia que a gente faz hoje faz Deus transformar nossa vida amanhã.
Só que a gente tem medo. Medo de mudar, medo de fazer, medo de não dar conta. Mas o medo tá literalmente na sua cabecinha. Você precisa começar a olhar para isso e trazer essa integridade. Trazer essa noção do que você está tomando de decisão na sua vida. Para onde isso está te levando. O que isso agrega na sua vida, no seu propósito, no seu caminho, na sua família. E o que você verdadeiramente quer para sua vida. Até o que eu falei aqui. Não toma uma decisão já de imediato falar, nossa, não. Vai orar. Deus, essa palavra que eu recebi. É isso mesmo que eu estou pensando? É isso mesmo que o Senhor quer? É essas parcerias aqui que eu preciso encerrar? É essa decisão aqui que eu preciso tomar? Quem anda comigo, quem é meu cliente, sabe que toda vez quando eu vou fechar um pacote mais alto e a pessoa está em dúvida, eu nunca falo assim, fecha comigo e me paga agora. Ou tento usar táticas que eu tenho de persuasão para conversão de vendas. Eu falo assim, fique em paz. Vai orar, vai perguntar para Deus, para que você possa tomar a melhor decisão para você. Porque quantas vezes eu já recebi dinheiro de gente que nunca mais voltou a fazer sessão? E eu não quero isso. Porque o meu desejo não é hoje sobre dinheiro. Lá atrás eu realmente queria, viu, gente? Eu queria ficar rica. Muito rica, muito milionária. Mas hoje eu desejo transformação. Por quê? Porque quando um desiste do processo, eu sinto. Eu me sinto frustrada, às vezes eu me sinto fracassada. Por quê? Porque eu sou ser humano igualzinho você, eu tenho sentimento igualzinho você. Então eu tirei o foco daquilo que era carnal e comecei a colocar o foco no meu alvo. Meu alvo é o quê? É Cristo. É buscar primeiro o reino para depois todas as outras coisas serem acrescentadas. Eu tô com foco nas coisas a serem acrescentadas? Não, eu tô vivendo aqui. E muitas das vezes Deus me tira tudo e fala assim, aprende a confiar em mim, porque eu na minha teimosia quero fazer na força aqui, ó, do meu bracinho que nem aguenta nada. E ele me mostra onde que eu tenho que ser dependente. Ele mostra onde eu preciso colocar a minha fé. E hoje eu quero te convidar a isso. Lucas, você tá aí? Desligar a câmera, não sei se você tá aí. A gente vai encerrar. Eu ia até fazer o convite pro Reacende a Chama, mas eu acho que não tem mais vaga, então não tem como eu fazer. Caso seja do seu sentimento fazer parte do dia 25, você vai ter que entrar para uma fila de espera de desistência, que é uma mesa onde você precisa se assentar. Se você nunca foi, aí você tem que se programar. Se Deus permitir, nós vamos fazer todos os meses. Mas se programe para estar com a gente. É um projeto completamente social, eu não ganho nada, a gente pede uma contribuição, mas é porque tudo que a gente faz é alugado, então tudo tem um custo, as coisas não são baratas. Mas eu queria poder ter condição financeira e pagar para todo mundo. Mas eu aprendi uma coisa também na terapia, que tudo que a gente dá de graça, às vezes as pessoas não valorizam, não vivem a transformação. Então quem quer paga o preço. Mas se você sentir, pode colocar o nominho na fila de espera. Ou se desejar alívio, alguém precisa viver isso, pode colocar o nominho na fila de espera também, tá? Eu espero de coração que a palavra tenha feito sentido, acredito que sim, né? Todo mundo ficou até o final, mas trazendo sobre a minha desobediência. Eu quase morri, mas eu não morri. Me doeu muito, eu sofri muito, mas eu fiz a melhor escolha da minha vida, que foi me reconstruir em Deus. Davi, ele não foi o mais perfeito, mas ele foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. E eu aprendi muito com Davi, que é o que, apesar de eu ter errado, eu me rasgar diante do Senhor, pedindo perdão e pedindo para que ele me molde. E que você tome essa decisão hoje também. Agora a gente vai orar por vocês e eu quero te fazer um convite ainda muito mais especial. Não só escute a oração que o Lucas for fazer, deixa eu até liberar aqui o microfone, mas ore também. Aproveite esse momento para que enquanto você recebe a oração dele, você possa clamar profundamente, orar junto com ele, já abrindo o seu coração e pedindo a Deus para te mostrar quais são as mesas que você precisa renunciar, tá bom? Amor, pode ficar à vontade, por favor. Desbloqueie seu microfone, aperta no microfoninho. Eu tenho que ensinar, gente, que ele não é nem um pouco digital, tá?
Quem sabe faz ao vivo, vai. No microfone. Tem um desenho de um microfone aí bonitinho, você vai ter que clicar nele. Ou não tá aparecendo para você? Agora deu. Amém, meus irmãos? A paz a todos. Que Deus abençoe. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Que o Senhor possa direcionar cada um de vocês. Que vocês possam sentar na mesa que o Senhor colocar. Que vocês possam entender que o Senhor, Ele é contigo. Que vocês possam confiar e descansar que o Senhor, Ele vai transformar qualquer que seja a situação. Que nada é impossível para o Senhor realizar em sua vida. A palavra do Senhor diz que nunca vi um justo mendigar o pão, sua descendência perecer. O Senhor vai além da compreensão humana. O Senhor, Ele toca onde o homem não pode tocar. A fechadura de fora, qualquer um pode abrir, mas a fechadura de dentro, só o Senhor pode abrir. E que a fechadura de dentro, que está trancada dentro do seu coração nesse momento, Ele possa abrir. Que você possa ter o entendimento e compreender que Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou. Seja grato a Ele em qualquer situação. Que você possa confiar, que você possa obedecer, que o Senhor, Ele é fiel quando nós obedecemos e quando nós entregamos a Ele tudo que nós temos. Seja você está fraco, a palavra do Senhor diz que quando estou fraco, estou forte. Mas é na minha fraqueza que Ele se aperfeiçoa. Com seus olhos fechados agora, comece a refletir quanto o Senhor tem sido bom para você. O quando Ele tem te livrado, quando você tem acordado, você tem agradecido a Ele nesse dia, nessa noite, você tem agradecido a Ele pelo fôlego, pelo respirar, pelos livramentos que Ele tem dado à sua família. Que ainda que às vezes não possa ser o melhor dia que você tenha vivido, mas Ele tem te dado saúde, Ele não tem deixado faltar nada. O melhor de tudo, Ele te entende quando ninguém te vê. Quando você está no seu quarto, quando você chora, quando você está rindo. Mas seja grato a Ele. Tem um hino que fala assim, que eu gosto muito, né? Minha voz não está muito boa para cantar, mas Deus me tocou no coração para cantar esse hino para alguém aqui hoje. Fala assim: sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi, novo dia recebi, escute isso. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi. Seja grato ao Senhor em tudo que Ele fizer na sua vida. Eu não sei o que você tem vivido nessa noite, mas seja grato. Apenas agradeça a Ele. E apenas entenda o que a palavra falou para você hoje. Que você possa sentar em mesas, que você possa deixar o Senhor reacender a chama dentro do seu coração. Que você possa compreender que Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não se esqueceu de você. Mas não se esqueça que o Senhor, Ele precisa que você entregue o seu coração para Ele. Que você não esqueça, em qualquer momento que você esteja, momentos bons, que o Senhor possa colocar você em patamares muito altos financeiramente, espiritualmente, não importa. Mas que você seja grato ao Senhor. Assim eu agradeço a oportunidade, amém? Receba essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe vocês.
Amém. Amém. Cíntia, pode me chamar no privado, tá? Por favor, para a gente poder conversar, por gentileza. Mas antes da gente encerrar, então eu quero agradecer, vou fazer uma mini oração aqui só para a gente poder encerrar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te entregar, Pai, esse momento, quero te entregar a vida de cada um, principalmente da Cíntia, ó Deus, que trouxe aqui, se abrindo, ó Pai, pedindo já a cura, Pai. Já visita ela nesse momento, ó Pai, já trabalha com essa ansiedade, com essa infecção de urina, ó Deus, já trabalha liberando aquilo que precisar ser liberado, seja uma emoção, seja um sentimento, seja aquilo, ó Pai, que ela tem guardado. Tudo aquilo que não serve mais na tua filha, Pai, que o Senhor possa visitá-la, ela, fazer com que o Espírito Santo tire, ó Pai, essa dor, tira, ó Pai, essa infecção. A infecção de urina, ó Pai, são os sentimentos ali guardados, ó Deus. Que ela deixe embora aquilo que precisa ir. Que ela pare de segurar, ó Pai, aquilo que não faz mais sentido. Que ela realmente entenda, ó Deus, que tem que deixar o passado para trás para que as novas coisas do Senhor possam se fazer. Que o Senhor possa visitar não só ela, mas cada pessoa que se faz aqui presente hoje, ó Deus. Eu peço para que o Senhor fale a cada coração. Visita a Denísia, a Cíntia, a Lorena, o Lucas, a Renata, a Samara, Simone, ó Deus, eu quero que o Senhor visita cada uma dessas pessoas hoje, trazendo a resposta que elas vieram aqui buscar. Deus, seja por qualquer motivo que elas tomaram a decisão de entrar hoje para receber a tua palavra, que o Senhor possa simplesmente trabalhar nesse coração, Senhor, trazendo a resposta, que o Espírito Santo do Senhor possa visitar, trazendo a calma, o renovo, ó Pai, a reconstituição, mostrando, ó Deus, que o Senhor nunca coloca um sonho dentro da gente que a gente não seja capaz de realizar. Que tudo aquilo que arde em nosso coração, que grita para que a gente continue, é porque o Senhor tem nos capacitado para cumprir a nossa missão e o nosso propósito aqui na Terra. Então, que o Senhor renove as nossas forças hoje, ó Pai, para trabalhar totalmente em nosso coração, para que a gente viva totalmente, tão somente a tua vontade, ó Deus. Renova, papai. Cura, transforma e restaura, porque o poder é todo seu. Que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor já venha fazendo a obra, que os anjos do Senhor já descem aqui na terra para guerrear a nosso favor, ó Pai. Porque nada é sobre as nossas mãos, nada é sobre as nossas forças, ó Pai. Não, visita cada coração e mais do que isso. Guarda a família, guarda a casa, visita os seus, ó Pai. E que ainda esse mês a gente possa ouvir testemunhos do quão grandioso e tão transformador que o Senhor fez. Porque o Senhor entrou na guerra a partir de hoje. Então eu profetizo, ó Pai, que nós vamos escutar testemunhos, ó Pai, e através desse testemunho nós vamos reacender outros corações, para que isso cresça, ó Pai, e outras pessoas possam receber a tua mensagem. Por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Obrigada a todos, que vocês façam uma extraordinária noite, que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês. O grupo tá lá, precisando, pode me chamar, pode chamar a Maiara, envia o nome para oração, não precisa ficar com medo de incomodar a gente não, já envia lá, pede, porque se eu não puder estar orando, o Lucas está orando, a Maiara está orando, a gente está pagando preço, tem a Simone, tem a minha equipe, tem a Renata, tem a Natália, tem o Pedro, tá todo mundo ali, a gente leva os pedidos de oração, pede para clamar por em cima, então o que vocês precisarem, a gente vai estar recebendo esses pedidos para que a gente possa orar e interceder por vocês, tá? Então fiquem à vontade. E se Deus quiser, até segunda-feira, às 8 horas da noite, Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Um beijo e até a próxima.